Que a soberana graça do Senhor Jesus esteja conosco nesta quarta-feira de bênção, de vitórias. O Senhor tem nos sustentado de pé, tem sido socorro presente para as nossas vidas. E nós temos muito que agradecer a Deus por nós estarmos com vida, com saúde e tendo o privilégio de escutar a palavra dele. Eu quero, como todos os dias, eu agradeço a você que já é inscrito no meu canal do YouTube. Continue interagindo com o canal, continue dando seu like, comentando, compartilhando e que Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Você que ainda não se inscreveu, é muito simples. Clique em inscrever-se que está abaixo do vídeo. Depois, em seguida, você clica no sininho e depois em todos para receber os novos vídeos. Mas não deixe de dar o seu like, a sua curtida, de comentar, de compartilhar com seus familiares, com suas redes sociais. Eu contei semana passada o testemunho da Dirce de São Paulo, do quanto Deus operou na vida do filho com Covid, na dela também. E ela ainda me disse que nos momentos mais difíceis, que ela não estava bem do coronavírus, ela escutava os vídeos e se sentia fortalecida. Porque a palavra do Senhor é que traz fortalecimento para a nossa vida. Nós precisamos da palavra do Senhor a todo tempo, a todo instante. Porque o socorro certo para nós só existe em Deus. Maio é o mês do nosso milagre. Nós não sabemos como Deus vai fazer, de que maneira Ele vai intervir nas nossas causas. Mas mantenha-se firme com fé que o socorro do alto virá. A palavra do Senhor hoje está em Atos dos Apóstolos, o capítulo 12, o verso 5 diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Eu quero abrir uma aspas aqui antes da gente meditar e entender o que essa palavra quer dizer para as nossas vidas. Hoje de manhã, por volta de 5h30 da manhã, eu já estava de pé e eu olhei para a temperatura e 6h10 eu já estava indo trabalhar e estava muito frio hoje, cerca de 10 graus. E eu fui olhando para cima, que já estava clareando, alguns pássaros já despertando, pessoas já indo trabalhar, ônibus passando, outros a pé. E eu olhei para todo aquele cenário, muitas casas, tudo quieto, porque muitos ainda estavam dormindo. Eu olhei para aquele cenário e vi o quanto nós deixamos de agradecer a proteção de Deus. Que em todas as estações, Deus cuida de nós. Já estamos no meio do dia, próximo ou mais avançado das 3 horas. Eu não sei precisar que horas são nesse momento. Mas o cuidado de Deus, Ele vem com as nossas vidas. Já estamos no meio do dia, o sol já está quente, a friagem da manhã ela já cessou. Assim são as fases que nós passamos em nossas vidas. Tem momentos que é como a temperatura hoje cedo, de 10 graus, momento de frieza. Momento onde nós não encontramos forças em nós mesmos para vencer os problemas. Mas vem Deus, com o sol da justiça, com o seu socorro pleno, e nos concede vitória. Que nós sejamos a todo tempo gratos e fixo nosso olhar no nosso Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós. Não importa o que você esteja vivendo, Deus cuida de você. Confia nele, continue em oração. Vamos olhar só para Jesus, porque é dele que vem o nosso socorro. Não vamos desanimar por nada. E agora voltando à palavra do Senhor em Atos, o capítulo 12, o verso 5, que diz que Pedro estava guardado no cárcere, mas a igreja fazia oração incessante pela vida de Pedro. O contexto dessa passagem, os seguidores e discípulos de Jesus Cristo estavam sendo perseguidos. Jesus já não estava junto deles, já tinha subido ao Pai. O rei era Herodes, e o Herodes já tinha matado Tiago. E quando ele tomou essa atitude, agradou muito aos judeus. Aí ele continuou perseguindo os seguidores de Jesus de forma cruel e coloca Pedro no cárcere, o apóstolo Pedro.
Aí o Pedro está encarcerado. O que passa pela cabeça de Herodes? Passando os dias dos pães asmos, após a Páscoa, eu vou entregar, Pedro também será morto. Ele só estava esperando passar a Páscoa. Só que o Pedro, ele estava ali guardado por vários guardas, um total de 16 guardas à volta dele. Ele estava preso com cadeias, mas o Pedro, mesmo nessa condição, ele dormia. A igreja orava pela vida do Pedro incessantemente. Aí, se você continuar lendo todo esse texto, chega um momento que o anjo do Senhor, ele entra lá no cárcere, lá na cadeia, e liberta o Pedro. No meio de todos aqueles soldados que estavam ali com a ordem de vigiar Pedro 24 horas, os soldados não viram o anjo do Senhor entrar lá e libertar o Pedro. E o anjo liberta o Pedro e vai com ele até a porta lá da cadeia, do presídio, e depois o Pedro cai em si e vê que era o anjo que havia o conduzido para fora. O que essa palavra traz para as nossas vidas hoje, dia 26 de maio de 2021? O Pedro dormia naquele cenário tão difícil. Provavelmente, muito em breve, ele teria o mesmo final que Tiago, ele seria executado. Mas ele dormia entre as cadeias e entre os guardas. Ele dormia porque a confiança de Pedro estava depositada em Deus. Quando a nossa confiança está depositada em Deus, independente do final que nos aguarda em todas as situações da nossa vida, nós vamos sempre ter o nosso coração em paz, porque Deus não abandona os seus. E o Pedro tinha um fator muito importante em favor da vida dele. A igreja orava pelo Pedro incessantemente. O poder da oração já foi discutido e hoje já é confirmado que pacientes, seja que patologia for, nos hospitais, a reação no organismo e no tratamento de quem tem fé e de quem ora não é igual àquele que não tem fé e do que não ora. É diferenciado a recuperação daquele que tem fé em crer em Deus e daquele que não crê. A oração, ela é universal, não existe distância, não existe cadeia, não existe lugar que a oração não seja recebida quando nós oramos em nome de Jesus. E o Pedro estava ali coberto pela oração da igreja, incessante, até que o anjo do Senhor vai lá e quebra as cadeias e tira o Pedro daquela condição. A sua oração, a minha oração, ainda que nós não enxerguemos às vezes, porque o Pedro, ele estava ali com uma paz de espírito a ponto de dormir no meio da adversidade, mas a igreja orava por ele. Tem momentos que nós não avaliamos a importância das orações em favor da nossa própria vida, em favor dos nossos filhos. Você já parou para pensar o seu filho que ainda é jovem, que estuda, que é criança, quantos livramentos Deus não dá quando eles vão para a escola, quando eles voltam de companhias ruins? Seu filho que já é adulto, que pega carro, que pega ônibus, que sai. Nós não temos o controle 24 horas dessa situação, mas Deus tem. Você que viaja para trabalhar, você que trabalha num trabalho insalubre, de periculosidade, quantos livramentos você já recebeu porque você é um homem, uma mulher de oração, ou alguém ora pela sua vida, como foi o caso de Pedro? Não importa o cenário, as cadeias que estavam ali eram cadeias reais, eram grades, eram correntes prendendo Pedro, eram guardas tomando conta. Tem momentos na vida de muitas pessoas que as cadeias são espirituais, são opressões malignas, são tristezas, pensamento de morte, pensamento de cometer coisas erradas, mas a oração tem poder de quebrar todas as cadeias malignas que nos cercam e nos dá conceder livramento. Então, o que eu quero dizer para você que tem assistido os vídeos, hoje eu vinha do trabalho, junto com uma colega de trabalho, e ela falando dos vídeos,
de como o vídeo tem entrado na casa dela, a naturalidade dos vídeos. Isso tudo é Deus que nos proporciona falar do amor dele, porque ele sabe os corações que necessitam. E a palavra do Senhor, ela mostra aqui em Atos que nós precisamos ter uma vida de oração se nós quisermos ter o nosso caminho em paz nesta terra. Não importa os problemas que você viva, pode ser que hoje você já não tenha nenhum recurso, você não tenha ninguém por você. Existe um Deus no controle de todas as coisas, que traz para nós um novo cântico, um sorriso nos nossos olhos, quando tudo parece perdido. Pedro tinha tudo para estar desesperado, mas ele estava dormindo em paz. Então essa palavra nos mostra que mesmo num cenário de muitas dificuldades, como esse que nós estamos vivendo, todo mundo com medo da pandemia, óbitos e mais óbitos, pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, o medo de um quadro que nós nunca vivemos. Mesmo em meio a esse cenário mundial, nós podemos olhar para o alto e clamar em oração: Pai, me socorre. A oração, como diz Jesus, não precisa ser uma oração mecânica, com palavras eloquentes, como um poema. Sabe qual é a verdadeira oração? É aquela que sai do teu coração quando você entra no quarto e pede para Deus alcançar a sua vida ou alcançar a vida dos seus. Que nesta tarde, você que precisa de uma urgência divina, que só Deus pode fazer por você, não cesse de orar. Não cesse de crer que mesmo que você esteja em cadeias espirituais, de amarguras, de ressentimentos, de ódio, de ira, de vingança ou de qualquer outro sentimento destrutivo, creia que existe um Deus para socorrer as nossas vidas. O anjo do Senhor entrou dentro de um presídio, melhor dizendo, e libertou a Pedro. O anjo do Senhor, a palavra do Senhor diz que ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Mas o anjo só pode receber ordem se nós orarmos a Deus, se os nossos clamores e súplicas forem dirigidas a Deus. Aí ele envia o socorro para a nossa vida. Que você possa pegar essa palavra e não cessar de orar, seja por que situação for, porque a Bíblia também diz: orai sem cessar, e a mão de Deus vai nos alcançar. A igreja orou sem cessar e Pedro foi socorrido. Ore sem cessar pela sua vida, pela sua família, pela sua cidade, porque feliz é a nação cujo dirigente pertence ao Senhor. Se quisermos mudança no mundo, no município, no Brasil, parte de nós orarmos por todos. E que o Senhor te abençoe.